A referida questão estaria certa ou errada? Essa questão está errada. Em que sentido? Há dois erros aí no enunciado. Já na primeira frase, a legislação identifica os documentos públicos como ativos e inativos. Erro. Aonde está a condição de semiativo aí? Foi excluída. Erro 1. Já era o suficiente para vocês entenderem a questão como errada e marcar a resposta com firmeza. Erro 2. São considerados documentos ativos aqueles em curso e frequentemente consultados. Beleza. Ok, corretíssimo. Agora, ou que, mesmo sem movimentação ou consulta, aguarda a definição de sua destinação por razões de interesse jurídico ou administrativo. Isso não é característica de documento ativo, e sim no caso de semiativo. Então ele incluiu o ativo e o semiativo junto e chamou tudo de ativo. Errado. Com relação a documentos inativos, são conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que tem que ser definitivamente preservados em razão desse valor. Isso aí está correto. Muito cuidado com relação a isso, porque as bancas começam, às vezes, a questão de uma forma errada, o meio também está errado e elas finalizam o enunciado com uma consideração totalmente pertinente. Aí, no automático, naquele nervosismo, o candidato pensa que tudo que ele leu acima também estaria correto. Então, cuidado com isso. Não é porque você termina lendo uma colocação correta, pertinente, que tudo acima também está correto. Isso é uma outra tática, um outro artifício que a banca usa para pegar vocês na marcação das respostas. Continuando. Outra questão. Os documentos nascem como instrumentos essenciais ao funcionamento das organizações. Depois de cumpridas as razões que lhes deram origem, eles devem passar por criteriosa avaliação, para que sejam eliminados ou preservados, conforme as indicações desse processo, traduzidas na tabela de temporalidade. Apenas serão mantidos aqueles de valor probatório ou considerados valiosos para a pesquisa científica, a herança cultural e o testemunho social. Essa questão estaria correta ou errada? A questão está correta, no sentido que documento é essencial para o funcionamento de qualquer organização. Entendam isso. Depois de cumpridas as razões que lhes deram origem, ou seja, depois que eles atendem à administração nos seus contextos, nas suas necessidades, vai haver uma avaliação para definir se eles vão ser eliminados ou preservados, ou seja, vai se estabelecer qual é a destinação deles. Conforme as indicações desse processo na tabela de temporalidade. Nós vamos ver ao longo dos nossos encontros que a tabela de temporalidade representa o esquema, o desenho do ciclo de vida dos documentos. Isso aí nós vamos ilustrar oportunamente. E finaliza dizendo que só vão ser mantidos, ou seja, preservados, aqueles com valor probatório, ou valiosos para pesquisa científica, herança cultural, testemunho social, ou seja, nesse aspecto, nesse trecho, ele está fazendo alusão aos documentos permanentes, aos documentos carregados de valor secundário. Adiante. Mais uma questão para resolvermos. Do ponto de vista da administração, o ciclo vital dos documentos de arquivo compreende 3 idades: a dos documentos ativos, a dos semiativos e a dos inativos. As denominações mais difundidas para essas idades ou fases são corrente ou de gestão, intermediária e permanente ou histórica. A questão estaria correta ou errada? A questão está correta. Se o candidato teve dúvida com relação ao corrente também ser conhecido como arquivo de gestão, está correto. É um termo que também pode aparecer
pode ser utilizado. Então, arquivo corrente também pode ser chamado de arquivo de gestão. O intermediário está correto, ele não quis colocar nenhum sinônimo para ele aí nesse sentido. E permanente ou histórico também é muito conhecido, esses termos sinônimos. Então, a questão está correta em todos os sentidos. Continuando ainda dentro da classificação dos arquivos, vamos considerá-los agora quanto à extensão de sua atuação. Então, quanto à extensão de atuação, os arquivos podem ser gerais ou centrais ou setoriais. Arquivos gerais ou centrais são aqueles que centralizam as atividades de arquivo corrente, ou seja, em um mesmo lugar há a centralização, a concentração das atividades de arquivo corrente. Vamos lembrá-las. São 4: protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo e consulta. Então, todas essas atividades de arquivo corrente são centralizadas em arquivos que nós chamamos gerais ou centrais. E arquivos setoriais? É o contrário. São configurados pela descentralização dessas atividades de arquivo corrente. Então, protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo e consulta são realizadas em setores separados. É a descentralização das atividades de arquivo. Isso aqui configura-se em arquivos setoriais. Continuando. Quanto à classificação dos arquivos, nós temos a natureza dos documentos. Quanto à natureza, os documentos podem ser especiais ou especializados. Com relação a esses documentos ou arquivos especiais, o que se considera? Considera-se o suporte da informação. Ele é especial no sentido de ser feito de um material diferente do papel. Como, por exemplo, as fotografias, os discos, as fitas, os clichês, as microformas, os slides. E por essa razão, por serem feitos de materiais diferentes do papel, ensejam um tratamento especial, diferenciado, com relação ao seu armazenamento, com relação ao registro, o acondicionamento, o controle e a própria conservação desses materiais. Isso configura os arquivos como especializados, segundo a natureza dos documentos. Agora, com relação à natureza dos documentos serem especializados. Especializados estão configurados com relação ao assunto. Como eu já havia falado, lembrem do Centro de Documentação e Informação. Pesquisa especializada, focada em um assunto específico, normalmente relativo à experiência do homem num determinado campo científico. É isso que configura o arquivo como especializado. São assuntos relativos à experiência humana em determinado campo científico. É um arquivo de jornal, um arquivo de hospital, um arquivo de engenharia. É o que, impropriamente em arquivística, nós chamamos, entre aspas, de arquivo técnico. Muita gente fala isso, ou escuta, falava no arquivo técnico, ou a documentação está no arquivo técnico. Quando estiver se referindo a isso, raciocinem com relação ao termo especializado, ou seja, é um assunto específico, normalmente voltado para a atividade fim, a atividade finalística da instituição, ou seja, aquela atividade para a qual a instituição realmente foi criada. Continuando ainda dentro da classificação dos arquivos, temos a questão do acesso. Quanto ao acesso, os documentos podem ser, os arquivos, perdão, podem ser franqueados, de uso restrito ou confidenciais. Arquivo franqueado configura-se pelo acesso irrestrito à documentação, ou seja, a documentação ali armazenada pode ser consultada sem problema. A divulgação do seu conteúdo não prejudica ninguém. Então, são os arquivos que todos podem consultar. Acesso amplo e irrestrito. Já nos arquivos de uso restrito, nem todos,
o público em geral não pode ter acesso a esse tipo de arquivo e aos documentos armazenados por ele. Normalmente são os arquivos das empresas. Ou seja, eu não posso, como cidadão comum, chegar numa empresa na qual eu não trabalho para querer olhar aqueles arquivos. Existe uma questão de restrição, que tem alguns assuntos que não podem ser acessados por pessoas estranhas ao serviço. E vale também a dica de que nem todo o arquivo de uma instituição é acessível por todos os funcionários que trabalham nela. Por exemplo, o financeiro só vai ser acessível, o arquivo do financeiro só vai ser acessível por pessoas que trabalham no financeiro, ou a direção, a presidência daquele órgão ou instituição. O pessoal do almoxarifado não pode ter a prerrogativa de acessar esses documentos. Ali tem informações de um certo sigilo que não são da conta dessas outras pessoas que não são relacionadas àquele setor ou o trabalho delas não exige acesso a esses documentos. O de uso, o acesso confidencial, vai se configurar no seguinte: são assuntos que a divulgação desses documentos, do conteúdo desses documentos, poderia, no caso, falar de uma forma mais técnica, acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado. Então, um arquivo, o acesso a um arquivo é considerado confidencial quando a divulgação daquele conteúdo prejudicar a sociedade, prejudicar o Estado. Então, eles têm que ser preservados sob um grau forte de sigilo. Então, o número de pessoas que acessa esses documentos, essas informações, é um número muito pequeno, muito restrito. Essas são as 3 formas de acesso aos arquivos. Agora, entrando na parte de classificação dos documentos. De acordo com a classificação dos documentos, nós temos que, segundo o gênero, entendam gênero como suporte, ou seja, material, meio no qual a informação está registrada, gênero é igual a suporte. Então, quanto ao gênero, os documentos podem ser textuais, que são os documentos manuscritos, datilografados ou impressos. Os documentos, segundo ao gênero, também podem ser visuais, dividindo-se em filmográficos, que são as fitas videomagnéticas, os filmes, as películas, e sonoros, que são os discos, as fitas audiomagnéticas. Podem ser cartográficos também, que são documentos ligados à engenharia, arquitetura, geografia, normalmente de tamanhos e formatos distintos. Nesse exemplo, nós temos os mapas, as plantas, os perfis. Temos o gênero para os documentos também iconográficos. Iconográfico é ligado a ícone. E ícone vocês têm que entender como imagem, mas uma imagem fixa, estática, parada. Porque se eu tiver uma imagem que está em movimento, aí já configuraria um gênero filmográfico. Fica a dica para vocês distinguirem. Então, gênero iconográfico é aquele ligado à imagem, porém imagem estática. Nesse sentido, nós vamos considerar as fotografias, no sentido dos negativos e das ampliações resultantes dessas fotografias também. Consideramos os desenhos, as gravuras, as litografias ou as litogravuras, ou seja, litos quer dizer pedra. Então é desenho, inscrição na pedra, também é do gênero iconográfico. Os cartazes, os cartões janela, os cartões postais, as estampas, os diapositivos ou chamados slides e as partituras. Nesse caso, partitura, você tem notas musicais ali, não escritas, mas sim desenhadas, representadas. Então aquilo é um desenho que configura a partitura como um documento iconográfico.